das redes sociais. Pega a tua Bíblia, pega a tua espada. Em 1 Samuel, capítulo 15, versos 10 e 11. Vamos orar, igreja? Amém. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, eis aqui a Tua palavra. Pai, neste momento, Pai, eu lhe peço, Senhor, venha falar conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer, Senhor, nos falar, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos sermos diferentes conforme o Teu querer, a Tua vontade, ó Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha ministrando nas nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, toque na nossa mente, no nosso coração, que tudo aqui que for dito, Senhor, penetre na vida de cada um, e que nós possamos sair daqui cheios de Ti, Pai, que nós possamos sair daqui crendo, Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, cuida de nós, nos guarda, nos protege. Pai, em nome de Jesus, neste momento eu lhe peço perdão, Senhor, pelas minhas falhas, pelos meus erros. Em nome de Jesus Cristo, perdoa, Senhor. O Senhor sabe que eu sou falha, que eu sou pecadora, Senhor, mas neste momento eu lhe peço, me purifique com teu sangue, me limpe, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que eu seja digna, Senhor, de receber diretamente do teu trono a tua palavra, diretamente do teu trono a tua sabedoria, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a tua sabedoria, discernimento, entendimento esteja sobre mim neste momento, que o Senhor cresça, que eu diminua, que o Senhor apareça, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que toda honra, toda glória seja dada a Ti, Pai, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que o Senhor não permita, Pai, que eu fale de mim, que eu fale da minha carne, Senhor, ou que o inimigo jogue seta. Em nome de Jesus Cristo, me blinda, Senhor, com teu sangue, da planta dos pés ao alto da cabeça, Senhor, para que tudo que eu disser aqui, Senhor, seja da tua vontade, em nome de Jesus. Pai, repreenda todo espírito mal, todo espírito de sono, espírito que tenta atrapalhar este culto, Senhor. Que anjos e arcanjos estejam ao redor de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eu oro, eu abençoo a cada um, Pai. E peço, Senhor, vai de encontro àqueles, Senhor, que estão pelas redes sociais, que o Senhor possa fazer, através desta mensagem, o sobrenatural na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Eu oro, eu abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Eis aqui a palavra de Deus, em 1 Samuel, capítulo 15, versos 10 e 11, aonde a palavra de Deus vem sobre o profeta Samuel, no qual Deus fala que ele se afasta de Saul, porque Saul desobedeceu a tua palavra. Saul desobedeceu a tua palavra. Amém? Amém. Em algumas Bíblias tem algumas outras tradução, mas todas o mesmo significado. E qual o significado, pastora? Quem desobedece a Deus afasta de Deus. Quem desobedece a Deus se afasta de Deus. Não é Deus que afasta de nós. Nós, a partir do momento que praticamos a desobediência, nós já afastamos Deus de nós. É muito sério isso, igreja. Saul, o primeiro rei de Israel. Aqui conta a história de Saul, o rei que Deus usou o profeta Samuel para ungir. Deus viu graça em Saul. Sim, porque Deus ungiu Saul. Saul, um homem forte, alto, boa aparência, reinou em Israel 40 anos. 40 anos.
Muito tempo na igreja. 40 anos. Mas já no segundo reinado, no segundo ano de Saul, ele já fez besteira. Sabe quando Deus levanta, unge alguém e essa pessoa deixa a soberba falar mais alto, deixa as outras coisas falar mais alto e esquece dos planos de Deus sobre a vida dela, esquece dos propósitos de Deus nas nossas vidas. Foi isso que aconteceu com Saul. Saul, primeiro rei. Louvado seja Deus. Mas esses 40 anos foi de desobediência. 40 anos de ciúmes, inveja. E o fim de Saul, infelizmente, foi o suicídio. Samuel ungiu Saul. E uma certa vez, pode ficar acompanhando a igreja, no capítulo 15, Samuel vai até Saul e passa aquilo que Deus pediu. Vai na cidade e destrua aquela cidade, tudo que está lá, porque aquela cidade está contaminada com idolatria, com coisas ruins. E na época, quando os hebreus estavam indo para a terra prometida, o povo amalequita não deixou o povo de Israel passar. E Deus fala para Saul para que ele vá e destrua aquela cidade. E todos. Saul, ele vai, coloca vários homens para ir com ele para esta guerra. Saul vence a guerra. Só que Saul, ele poupa a vida do rei. Saul poupa a vida do rei e Saul escolhe as melhores coisas daquela cidade. Bois, os melhores bois, as melhores ovelhas. Tudo que tinha de melhor naquela cidade, Saul trouxe com ele. Mas espera aí, Deus ordenou a Saul para destruir tudo naquela cidade. Pois é, Saul desobedeceu a palavra de Deus. E aqui no capítulo 5 diz, é a segunda desobediência de Saul. Porque quando Saul foi lutar contra os filisteus, antes mesmo de Samuel chegar para levar a palavra de Deus a Saul, ele fez a frente e acendeu, fez como se diz, o sacrifício no lugar de Samuel. Porque naquela época, somente o sacerdote que poderia fazer as ofertas. E Saul foi lá e fez um sacrifício para Deus. Como muitos de nós queremos enganar a Deus. Como muitos de nós que chegamos até a Deus e entregamos algo em troca para que Ele venha fazer os nossos caprichos. Foi isso que Saul fez. Ele não esperou a palavra de Deus vir até ele. Ele se precipitou
foi a primeira desobediência de Saul. A segunda é no capítulo 15, no qual nós estamos lendo, quando Deus fala para que ele venha destruir aquela cidade. Mas Saul não destrói tudo. E neste momento, a palavra de Deus vem sobre Saul. Perdão, a palavra de Deus vem sobre Samuel. E Samuel vai até Saul. E Deus fala para Samuel que Samuel se afastou dele, porque desobedeceu. Sabe, igreja, o que me chama a atenção nesse capítulo de Saul é que às vezes nós achamos que estamos fazendo certo, às vezes achamos que estamos agradando a Deus, e na verdade nós estamos desobedecendo algo que Ele nos mandou fazer. Porque Saul, o que ele pensou, ele juntamente com aquele povo, o que ele pensou? Eu vou pegar as melhores coisas para sacrificar para Deus. Mas a palavra, seguindo aí o capítulo, Samuel diz para Saul que neste caso o melhor seria obedecer e não sacrificar. Deus, Ele quer obediência, porque não adianta sacrifício sem obediência. Não adianta. Temos que obedecer aquilo que Deus nos diz. Sabe, aquelas pessoas que vêm para os caminhos de Deus, passam pelas águas, mas não renunciam ao mundo. Pessoas que vêm para o caminho de Deus e traz consigo toda aquela bagagem imunda do mundo e acha que está obedecendo a palavra de Deus, acha que está dentro da palavra de Deus. Aqui Deus nos mostra que a partir do momento que nós desobedecemos, nós afastamos de Deus. Quando nós cumprimos com algo que Deus não pediu, não falou, não tocou no seu coração, você está saindo fora da palavra de Deus. E sair fora da palavra de Deus é sair da presença de Deus. Seguindo os capítulos, Deus retira o teu espírito de Saul. Ei, sabe, às vezes as dificuldades, as coisas que nós passamos, os pensamentos negativos, este pecado que nós não conseguimos largar, você sabia que Deus afastou? É dura essa palavra. É dura, mas ela é real. Porque quando nós temos a presença de Deus, quando Deus está conosco, é diferente, igreja. Porque ao seguir a Cristo, nós temos que negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir o caminho da verdade e da vida. Saul, ele desobedeceu a palavra de Deus. Muitas pessoas escutam as pregações aqui pelas redes sociais e Deus está falando o tempo todo: negue a si mesmo, negue a si mesmo, negue as coisas do mundo, as coisas mundanas, aquilo que vai te levar para o inferno, negue. E às vezes nós
nós não damos importância até o momento que Deus, Ele fica quietinho. Porque a palavra nos diz aqui em 1 Samuel, se nós lermos, depois você lê a história de Saul, a história de Davi, nós percebemos que Deus, quando Saul desobedeceu, nós que saímos da presença, depois Deus retirou o espírito dele de Saul, ao ponto de Saul tentar ouvir a voz de Deus e não conseguia. Deus não falava mais com Saul, nem através de sonhos, nem através de mais nada. Porque a desobediência aqui de Saul, ela foi séria. Para que Saul queria pegar aquelas coisas? Porque Deus falou, destrói, tudo contaminado, é tudo idólatra. Destrói, mas não. Ele ficou, sabe com o que, igreja? Com medo daquelas pessoas que estavam ali. Sabe qual é o problema? Qual foi o problema de Saul e o problema de muitos líderes religiosos, políticos? É que Deus vai e levanta como tal, mas aí a soberba vem. Sabe o que acontece? Acontece como aconteceu aqui em 1 Samuel, quando Davi vence Golias, as pessoas começaram a cantar, as mulheres, que Saul matou 1.000 milhares e Davi 10 milhares. Igreja, olha bem aonde vai a inveja. Saul não estava se importando com aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Deus levantou, Deus ungiu, mas ele queria status. Vamos se dizer assim. Por quê, pastor? Porque ele preferiu desobedecer a Deus do que dizer não para aquelas pessoas. Por quê? Porque quando ele venceu a primeira guerra, porque Deus o ajudou, as pessoas começaram a olhar para Saul com outros olhos. Nossa, tá vendo? Nosso líder, olha que maravilha, tá vendo? Olha que bênção, é o pastor tal, você tá vendo? Você tá vendo que maravilha, é a pastora tal, você tá vendo como é o prefeito tal, o governador tal, o presidente tal. E aí essas palavras entram na mente dessas pessoas que Deus levantou. Aí aonde começa a queda, eles começam a olhar para as pessoas, eles começam a olhar para a idolatria. Porque o que as pessoas faziam aqui antes era idolatrar Saul, porque ele venceu a guerra. Tanto que quando Davi venceu Golias, todos começaram a idolatrar Davi. Ei, mas vamos fazer uma reflexão. Quem ajudou Saul na guerra foi Deus. Os méritos, a glória tem que ser de Deus. Quando Davi foi até Golias, o que ele falou? Quem é esse incircunciso para vir contra o Deus que vive? Momento algum Davi falou: quem é esse que está vindo aqui contra mim? Porque quando as pessoas ela vem, não é contra nós. Quem está dentro da palavra de Deus, quem está na obediência, na fidelidade, na santidade, quando as pessoas vêm, pode vir Golias, pode vir o que for, está vindo contra o Deus, o nosso Deus, não é contra nós. As pessoas criticam os cristãos, as pessoas falam mal,
de nós, crentes, mas elas esquecem que estar falando mal é de Deus. Porque quem fala mal de nós está falando mal de Deus. Quem fala mal da igreja está falando mal da noiva de Deus. Eita glória! Sabe aquela palavra que muitos falam? Está vendo aquela igrejinha ali pequena? Está vendo aquela igreja tal? Está vendo a igreja tal? Você está falando da noiva de Cristo. Amém, igreja? Amém. E Saul desobedeceu a Deus. A igreja. Quando eu já li Samuel algumas vezes, mas como que o livro maravilhoso de Deus é um livro de revelação. Eu ouvi, lendo essa passagem, eu fiquei triste, porque nós vimos muitas pessoas que Deus já saiu a tempo. Para pensar, igreja. Quantas pessoas Deus já não está mais ao lado por causa da desobediência. Nós pregamos, nós falamos, arrependa-se, vem para os caminhos de Deus, volta para os caminhos de Deus, e as pessoas sempre no erro. Larga a bebida, larga as drogas, larga o adultério, larga a pornografia, a prostituição. E a pessoa não escuta a voz de Deus. Sabe o que me deixa triste? É que quando Deus retira o Espírito dele de nós, Deus coloca. Porque Deus colocou um espírito mau sobre a vida de Saul. Isso é triste, minha gente. E não adianta dizer, pastor, é o Velho Testamento. Deus é o mesmo Deus. Deus é o mesmo, não mudou nada. Não adianta nós queremos esconder atrás do Novo Testamento. Não adianta. Porque Jesus diz que Ele não veio para retirar lei nenhuma. Deus, Ele não veio para tirar nenhuma vírgula. Ele veio para acrescentar. Não adianta querermos deixar o Velho Testamento de lado. É por isso que muitos de nós estamos vivendo nessa vida. Sabe, você, cristão, que não consegue largar o mundo, não consegue sair desta depressão, desta alma ferida, é porque você desobedeceu a Deus e Deus a afastou. E outra notícia mais triste ainda, porque Deus afastou de Saul e não voltou mais. Que Deus tenha de misericórdia. Que Deus tenha de misericórdia de cada um de nós, igreja. Amém, Jesus. Nós somos falhos, sim, nós somos errantes. Mas tem coisa, igreja, que não precisa o tempo todo nós batermos na mesma tecla. Tem pecado que esse nós tiramos de letra. Pastor, eu não consigo largar, pastor, a pornografia. Será que Deus está com você? É triste, é doloroso, mas é real. Será que Deus não afastou de você? Imagina você que está nas drogas, na bebida. Quando você está bebendo, quando
nojentas, Deus, Ele não está conosco, porque isso é coisa de Satanás, isso é coisa mundana, isso é coisa do mundo, porque quanto mais eu me envolvo com as práticas mundanas, mais próximo de Satanás eu estou, mais próximo do abismo eu estou, mais distante de Deus, mais próximo do inferno e mais distante de Deus. Mas eu tenho uma notícia boa. Eu tenho uma notícia boa para nós que somos errantes, somos pecadores e às vezes por uma mágoa, uma raiva, desobedecemos a Deus. A palavra nos conta a história de Jonas. Jonas também desobedeceu a Deus, mas Deus não se afastou de Jonas. Foi diferente, por quê, pastor? Porque Deus precisava tratar com Jonas. Deus precisava. Deus também falou para Jonas fazer algo. Vá até a cidade de Nínive e prega o arrependimento. Fala para aquele povo que se eles não se arrepender, a minha mão vai pesar. Jonas falou o quê? Eu? Não, Deus. Eu não vou fazer isso não, porque aquele povo é um povo mau. É um povo perigoso. É um povo que vai contra ti, contra o nosso povo hebreu. Não, eu não vou não. Sinto muito, escolhe outro, porque eu não vou. E Jonas, ele se esconde. É o erro de muitos de nós, né? É querer se esconder de Deus, esconder dos propósitos de Deus. Mas Deus encontra Jonas no barco. O povo do barco joga Jonas no mar. Jonas é engolido por uma baleia, fica 3 dias, 3 noites. Porque às vezes Deus precisa nos colocar dentro de uma baleia. Às vezes Deus precisa nos colocar dentro de uma tempestade, dentro de algo, para que nós possamos cumprir o propósito dele. Às vezes Deus precisa dar uma sacudida na tua família, na tua casa. Às vezes Deus precisa dar uma sacudida no teu emprego, no teu ministério. E assim Deus fez com Jonas. Depois desses dias aí de reflexão dentro da baleia, Jonas, ele foi até Nínive. Ele foi cumprir aquilo que Deus pediu para ele. E o que ele temia aconteceu, porque todo aquele povo se arrependeu. De criança, adulto, velhos, animais, todos jejuaram, todos vestiram de pano de saco. E Deus teve misericórdia daquele povo. Mas Jonas não queria. Jonas queria que Deus pesasse a sua mão sobre Nínive. Sabe, igreja, nós temos uma mania de dizer Deus vai pesar a mão, porque nós queremos. Quando alguém faz algo contra o povo de Deus, nós falamos a justiça de Deus, mas muitos esperam a justiça de Deus de uma forma diferente, querendo que Deus destrói, querendo que Deus acabe. Sabe alguém que pisa no nosso pé e você fala, Deus vai lá e derruba ele para ele quebrar o pé? É assim
que Jonas queria. Queria que Deus destruísse a cidade de Nínive. Mas Deus teve misericórdia. Deus teve misericórdia. Às vezes não. O que nós precisamos mais, igreja, é pedir misericórdia, bem mais do que justiça. Porque nós já sabemos que Deus, Ele vai agir. Porque quando nós entramos em uma guerra, não é nós, é Deus. Não é com as nossas armas, com as nossas mãos, é com a dele. Ele vai à frente. Então nós não precisamos nos preocupar com aquilo que Deus vai fazer. Nós devemos ter mais misericórdia. Sabe aquele povo que saiu do Egito 40 anos e não aprendeu? Mas toda vez que Moisés tinha a oportunidade de subir no monte, ele falava: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, lembra-te da aliança que o Senhor fez com este povo. Não destrói, Senhor, tenha misericórdia. Mas muitos de nós, o que é que nós falamos? Pesa a mão, Senhor, na vida de fulano. Pesa a mão, Senhor, na vida de ciclano. E às vezes Deus tem que tratar conosco. É por isso que muitos estão nos caminhos de Deus, mas passam por tanta tribulação, porque Deus está tratando. E nessa noite eu te pergunto: quem que você quer ser? Saul, que desobedeceu e Deus virou as costas e nunca mais voltou? Ou Jonas, que desobedeceu, Deus tratou e ele obedeceu a voz de Deus? Essa noite eu convido a cada um de nós a obedecer mais aquilo que Deus está falando. Obedecer aquilo que Deus nos fala toda quarta, todo domingo, aqui no altar dele. Aqui não é brincadeira, não. Aqui a palavra de Deus nos diz que não podemos brincar com Deus. Saul foi brincar, a presença de Deus não estava mais com ele. Nós não devemos brincar com a Bíblia. Nós não devemos brincar de ser crentes. Para com isso. Vem para os caminhos de Deus, mas ainda continua mentindo. Está nos caminhos de Deus, mas continua a fofocar, a falar mal do outro. Veio para os caminhos de Deus, mas fala mal da liderança, fala mal da igreja pequena, fala mal do louvor. Está nos caminhos de Deus, mas prejudica o próximo. Está nos caminhos de Deus, mas não larga o adultério, as coisas mundanas. Está na igreja e não cumpre com o seu papel de cristão. Vai desobedecendo até o momento que Deus se afasta de vez. E nessa hora, igreja, oh, que Deus tenha de misericórdia. O fim de Saul foi muito triste. Poderia ter sido diferente. E o seu caminho? Preste atenção naquilo que você está fazendo no seu dia a dia, quando você levanta, quando você vai para o seu trabalho, quando você fica na tua casa. Como que está a tua vida? Faça uma reflexão. Será que Deus está conosco? Será que Deus nos colocou dentro de uma baleia? Será que Deus se afastou para sempre? Faça uma reflexão da sua vida nesse dia.
As coisas que você está fazendo, as práticas, eita agora, que você está fazendo, será que não está afastando Deus de você? Será que não está afastando Deus da tua família? Será que não está afastando Deus da tua parentela? Será que não está afastando Deus da tua igreja? A prática que você está fazendo no seu dia a dia não está te afastando da presença de Deus? Porque a palavra de Deus, ela tem que ser obedecida. E não tem como eu viver no mundo e querer obedecer a palavra de Deus. Porque são duas coisas diferentes, é luz e trevas. É luz e trevas. Cuidado para que você não esteja fazendo o mal achando que está fazendo o bem. Cuidado de você não estar transformando a luz em trevas. Cuidado. Muito cuidado. Porque Deus, Ele não está brincando. Deus, Ele é certo. De Gênesis a Apocalipse. Nós que brincamos de Bíblia, de ir para a igreja, de ser crente, de ficar em casa. Nós que brincamos. Mas Deus, Ele está vendo tudo. Cuidado. Vamos tomar cuidado. Então que nessa noite nós possamos, em nome de Jesus Cristo, fazer este pensamento. Como que está a minha vida? Saul ou Jonas? Como que está a minha vida? Se sua vida estiver de Saul, ora para que Deus venha ter de misericórdia. Ora para que Deus venha ter de misericórdia, porque Ele é Deus misericordioso. Amém? Glória a Deus. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração para que ministrasse nas nossas vidas. É uma reflexão. É algo de se pensar. Porque eu quero ter Deus, eu preciso de Deus. Eu não consigo sozinha. Eu preciso. E é isso que nós precisamos colocar na nossa mente e no nosso coração. Eu não consigo largar a bebida sozinho. Eu não consigo largar a pornografia sozinho. Eu não consigo largar o adultério sozinho, as drogas, a prostituição sozinho. Eu não consigo. Eu preciso de Deus. E eu preciso declarar que eu sou nada, que eu sou pó, para que Deus venha agir na minha vida. Então eu convido a você, em nome de Jesus Cristo, aceite a Jesus. Venha para os caminhos de Deus, antes que seja tarde demais. Jesus está voltando. Ah, pastor, eu escuto isso há muito tempo. Pois é, se a gente for para a palavra de Deus, no Novo Testamento também, né? As pessoas escutavam isso. Jesus está voltando. Pois é, e é o nosso papel te alertar. É o nosso papel que estamos aqui a alertar. Vocês sabem por quê? Porque está aqui em cima do altar, cumprindo aquilo que Deus quer, é obediência. Obediência. Amém? E que nessa noite nós possamos ser obedientes à palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, graças nós te damos pela Tua palavra.
Obrigado, Senhor, por falar conosco. Obrigado, Senhor, por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Obrigada, Senhor, que em nome de Jesus Cristo esta palavra, Pai, penetre na nossa vida para que nós, a partir de hoje, Senhor, sejamos mais obedientes a Ti, sejamos mais obedientes à Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, Deus querido, vai afastando de nós, Pai querido, todas transgressões, iniquidades, afasta de nós, Senhor, pensamentos mundanos, vai afastando de nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que atrapalha o caminhar com o Senhor, em nome de Jesus Cristo, venha nos transformando, venha nos fazendo pessoas diferentes, pessoas melhores, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que todos os dias nós possamos seguir o Teu caminho, pois o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias, Senhor, nós queremos estar na Tua presença. Pai, nós pedimos, Senhor, não afaste a Tua presença de nós. Não afaste, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Porque nós, Pai querido, nós não seremos nada sem Ti. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais de Ti. Ao deitar, ao levantar, ao sair de casa, na escola, no trabalho, no curso, na igreja, nós queremos mais de Ti. Dentro do ônibus, no Uber, nós queremos mais de Ti. Nós precisamos de Ti. Sozinhos nós não iremos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Vamos conosco, Senhor. Segure na nossa mão, nos ajude a nos firmar os nossos pés em Ti, na rocha, em nome de Jesus. Pai, eu oro, eu agradeço pela Tua palavra, eu agradeço pela vida de cada um, ó Pai, que assistiu esse vídeo, que vai assistir, que o Senhor toca, Senhor, na vida, na casa, na família de cada um, ó Pai, e que ao ouvir esta mensagem que vem direto do Teu trono, pessoas sejam libertas, curadas, pessoas venham cair as escamas dos olhos, Pai, e elas venham perceber que estão estragando a sua vida, Pai, com coisas mundanas. Em nome de Jesus Cristo, toca, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo.